Muito boa noite, Tramandaí, muito boa noite, Imbé. Estamos aqui em mais um programa Política versus Políticos de Tramandaí e Imbé. Boa noite, Tramandaí, muito boa noite, Imbé. Coisa que acontece ao vivo, né, cara? Larguei aqui, falei que eu vou pagar isso aqui. Essas coisas acontecem, né? Estamos acostumados. Pessoal, é muito prazer que começamos mais um programa. Hoje, dando minhas boas-vindas aqui ao meu parceiro de bancada, o Alan, recebendo o meu amigo Pierre Emerim, ex-prefeito de Imbé. Hoje vai falar muitas coisas aqui, né? Já vou dizendo para vocês, mandem para nós as perguntas aqui pelo chat, podem mandar. Vocês sabem que na medida do possível a gente vai lendo aqui, vamos passando aqui para o prefeito as coisas, né? À medida que forem chegando, vamos passando aqui, ele vai respondendo conforme for a coisa, né? Pessoal, breve currículo do nosso entrevistado aqui, Pierre Emerim da Rosa, ex-prefeito de Imbé por 2 mandatos, advogado e, muito importante, pré-candidato a prefeito de Imbé, mais uma vez. Casado com a Flaviana, pai da Luísa e do Vinícius, filho do Cabo Firme, da Zenir, irmão do Thierres e, segundo aqui me falava agora, fora do ar um pouquinho antes, o único prefeito de Imbé nascido em Imbé, né? Advogado há 25 anos e nessa vida agora como advogado, né, Pierre? Antes de começar, Pierre, te passar a palavra, eu sempre leio um textinho aqui importante para que deixe as coisas claras, né? Nós somos imparciais em quaisquer eventuais cenários políticos e o nosso compromisso é passar ao povo de Tramandaí, Imbé, a versão do entrevistado, e a gente não emite nenhum juízo de valor em cima das tuas respostas, tá? Isso é uma questão que é muito clara aqui no nosso programa. A estrela é são as tuas coisas, as tuas palavras, e a gente aqui respeita muito, muito isso. Tá bem? Tá bem. Pierre, palavra contigo. Bom, primeiro uma boa noite a vocês, Daniel, Alan, toda a equipe aqui do Correio do Imbé. Quero agradecer também o Kainan, que está aqui me acompanhando, a Flaviana também. Um grande abraço aí a todos os nossos internautas de Tramandaí, de Imbé, da região, né, do Brasil, talvez fora do Brasil também. É uma satisfação para mim estar aqui novamente no Correio do Imbé, participando desse podcast aqui, que é algo muito importante, faz parte de um grupo político, né, que teve origem num grupo de WhatsApp. Daí eu quero mandar um abraço lá para o Daniel Krieger, que é um grande amigo, e ele e outras pessoas, juntamente com o Alan e outros amigos, tiveram essa ideia de constituir esse grupo, que é um grupo muito interessante, que discute as situações da cidade, do estado, do país, onde a gente consegue interagir e se atualizar de muitos assuntos durante o dia, e agora numa versão mais moderna, com podcast com a página Políticas e Políticos. Então, quero agradecer o convite e estou aí à disposição para qualquer questionamento, para falar de qualquer coisa aqui. A minha vida é um livro aberto e sem segredos. Coisa boa. Tu sabe que é muito importante isso que tu traz, né? Porque a gente que está no grupo de política dos políticos e tu tá ali, aliás, a última janta do grupo foi por conta do Pierre. Nós te elogiamos aqui porque, aquele bagre, cara, tu vê que eu nem sabia que era bagre, né? Foi segredo. Tava maravilhoso, uma janta maravilhosa, um baita de um clima. Foi uma janta super agradável, né? E a gente faz isso, pessoal, a gente se junta mesmo, e é importante que o Pierre traga isso aqui, porque nós somos pessoas ali, políticos, alguns ex-prefeitos, como o Pierre, pré-candidatos, secretários, pessoas que não têm mandato, como o Alan, eu não. Né? Prefeitos, temos o prefeito Galto, que está lá, o prefeito I, que também está lá. Sim. No grupo, né? Então a gente acaba por ter as pessoas ali. E, como tu viu, né, Pierre, a gente acaba falando sobre política e tudo mais, é uma delícia. É um grupo dos mais variados campos políticos, né? Ali nós temos o pessoal que atua na direita, na esquerda, na centro-esquerda, na centro-direita, nas extremas, inclusive.
Então, cada um com a sua visão, mas geralmente de uma forma muito respeitosa. Né? E aonde tem respeito no meio, acho que vale a pena as discussões. Vale tudo, né? Vale tudo. Aí pode, né? Aí Com pode. respeito. Com respeito pode tudo. Com respeito pode tudo. Claro. Então vamos dar início aos trabalhos. Vou começar com uma pergunta leve, tá? Vamos lá. Tua trajetória como prefeito de Imbé. Como é que tu faz essa avaliação daqueles teus 8 anos de mandato? Sabe, Daniel e Alan, que a minha história como prefeito, muitas pessoas, até muitas pessoas mesmo, praticamente a maioria das pessoas não sabem, mas por uma ironia do destino, eu em 1989, no primeiro ano que Imbé era um município, né? No primeiro ano após a sua emancipação, nós tivemos uma semana da criança na escola Santa Catarina, a escola que eu estudava na época, e lá teve uma eleição para que no dia da criança fosse eleito lá o prefeito mirim, o vice-prefeito, secretários e tal. E naquele ano, não sei por que tal, eu fui eleito o prefeito mirim. E daí, no dia da criança, eu me lembro que eu fui todo arrumado, o meu pai estava trabalhando, o meu falecido avô foi lá comigo no dia da posse. 8 horas da manhã, a posse como prefeito, tomei posse. Na época era o prefeito João Carlos Vender. E eu passei no dia despachando no gabinete, andando no carro oficial, visitando secretarias, uma coisa muito bacana, que inclusive, depois que eu me elegi e tal, eu já era prefeito, teve em 2 ou 3 oportunidades que eu fiz o mesmo projeto. Aquilo me marcou, sabe? Uma coisa assim marcante para uma criança. Muito legal. Uma coisa assim que eu me lembro como se fosse hoje. Olha, se passou 30 e poucos anos, né? E eu me lembro como se fosse hoje. E a partir daí, daquele momento, assim, o tempo foi passando, tinha os líderes de turma, né, o Grêmio Estudantil, e o que se constituía nas escolas, tal. E eu sempre fui meio metido. Meu pai também gostava muito da política e, inclusive, por 3 oportunidades foi vereador aqui em Imbé. Eu participei muito ativamente das campanhas dele e tal. Perdeu algumas, né? Ganhou as últimas que ele concorreu. Foi vereador até 2012. Mas em 2010, mais ou menos 2010, eu, considerando assim a situação que estava a cidade e nada contra o prefeito da época, muito pelo contrário, o ex-prefeito Darcy, um amigo que eu tenho e tal. Mas no nosso olhar, assim, num olhar talvez da juventude, né, a cidade poderia estar melhor. Eu não vou dizer que estava ruim, mas poderia estar melhor. Sim. Então ali, eu juntamente com outras pessoas, outras lideranças jovens, nós conversamos muito assim e surgiu a ideia: Pierre, quem sabe tu te coloca à disposição aí para que em 2012, que era o ano da eleição, tu possa se candidatar. Eu disse: olha, eu já advogava na época, já estava um bom tempo advogando, me formei muito jovem, eu com 21 anos já estava advogando, e ali eu já tinha mais de 10 anos de profissão e tal. Eu disse: olha, eu vou encarar esse desafio. Assim, eu dei uma olhada no cenário para ver se mais alguém se colocava à disposição. O pessoal tinha um pouco de receio de se candidatar e tal, e o nosso grupo, né, entendeu que Imbé deveria ter uma alternativa para ganhar a eleição, para perder, e era muito mais fácil perder a eleição naquele momento, né, porque, afinal de contas, eu era cria de Imbé, mas tinha um conhecimento mais aqui no centro, né, na Zona Norte, não muito. Então, mas a partir de 2010, eu entrei de cabeça nesse projeto. Estudando muito, e aqui uma candidatura ele não pode ser uma candidatura do nada, uma candidatura vazia, né? Uma candidatura onde tu quer ser candidato porque tu quer. Aliás, quando tu é candidato porque muitas pessoas querem. Tu não é candidato de si próprio,
né? Tu é candidato representando um grupo, primeiro um grupo de pessoas, esse grupo vai encorpando tal, até tu chegar numa eleição. Mas eu, de fato, comecei a me preparar porque eu queria apresentar um projeto alternativo para a cidade. Ou seja, a cidade poderia ir melhor, e como de fato foi melhor. E nós começamos a trabalhar, fazer pequenas reuniões primeiro com 2 pessoas, depois Sim. com mais pessoas, né? Nós tínhamos um espaço que era um espaço que até hoje existe, assim, a nossa esquina democrática, que é aqui na Santa Rosa, com a Paraguaçu, na padaria, muitos políticos se reuniam e tal. E eu, inicialmente, assim, as pessoas não levavam muita fé, inclusive meu pai. Meu pai disse, Pierre, mas eu sou vereador, assim, essa tua vontade de ser candidato, não sei não, hein? Talvez aí, acho que pode levar uma ruim. Eu disse, olha, pai, mas eu não tenho problema, né? A gente não tem problema de enfrentar, a gente vai para uma eleição, tu vai para ganhar ou tu vai para perder? Claro que tu vai fazer força para ganhar, né? Sim. Mas eu sabia que era muito difícil. E fomos, daí, durante esse tempo, 2010, 2011, e foi encorpando ali o projeto, né? Nós fomos conquistando mais pessoas, conversando com a população, vendo quais eram as deficiências, estudando bem a cidade. Eu tive um tempo também, acabei indo a Brasília, fiquei um período sabático em Brasília para aprender como é que funcionava, porque realmente, isso é um conselho que eu dou para qualquer pré-candidato aí, alguém que queira se colocar à disposição, tem que conhecer o funcionamento do governo federal, principalmente do governo estadual também, mas principalmente do governo federal, porque efetivamente é do governo federal que pode as coisas melhorarem muito para os municípios, né? Então, passei um período sabático lá, aprendi muito, e daí tive um apoio já de muito tempo, já conhecia há muito tempo, mas naquele momento o deputado Henrique Fontana, que é nosso veranista aqui também de Imbé, eu já conhecia ele, e naquele momento ele me fez entender o funcionamento, né, dos programas do governo federal, o funcionamento, como é que é a articulação política e tal. E fomos para uma eleição que conseguimos daí também polarizar, né, somente 2 candidaturas, Sim. que é importante para nós e para os nossos internautas e amigos assim, saberem. Eu iniciei a nossa campanha, assim, o ano de 2012, a nossa primeira pesquisa, eu tinha 3% de intenção de votos. 3%. Quando eu até me lembro, como se fosse hoje o cientista político lá que fez o dono da empresa que fez a pesquisa, disse, olha, tem 3% aqui de intenção de voto. Daí eu disse, tá, mas deixa eu ver a minha rejeição aí. Daí eu vi minha rejeição quase nenhuma, e vi que a outra candidatura tinha uma rejeição considerável. E ali eu vi que tinha possibilidade. Daí conseguimos montar uma boa coligação. Na época eu convidei o atual prefeito, o Ike Vedovato, para ser meu vice-prefeito, e naquele momento, inclusive, ele era vereador, tinha se colocado, inclusive, numa condição de não ser mais candidato a nada, né? E nós tivemos boas conversas ali, nós conseguimos fazer com que ele mudasse de ideia e também fosse candidato, ou seja, ele também abraçou esse projeto, e fomos para uma eleição muito difícil, voto a voto, e daí eu aprendi também naquele momento, Alan, fazer política, porque eu vi os outros fazendo política, eu tinha minhas críticas, né, o jeito de cada um fazer política, e daí consegui apresentar à população um jeito novo de fazer política, que é aquela política tradicional, rua por rua, casa por casa, conversando com as pessoas, né,
mapeando os locais. Eu não teve uma rua dessa cidade naquele momento, naquele ano, que eu não fui, não teve uma casa que eu não fui. E talvez se eu não fui, se as pessoas podem dizer, o Pierre não passou aqui, não, de repente eu passei e as pessoas não estavam em casa, mas eu fui em todas as ruas, em todas as casas. Naquele momento, assim, eu tinha um período eleitoral maior, né? Sim. Então, acho que era 6 meses. 120 dias. Não, era mais? 120. Era 120? Aham. Mas nós começamos um pouco antes ali, que já podia e tal. E eu me lembro que na época eu, muito focado, montando um cronograma de horários de visita, passava o dia na rua e à noite nas reuniões com os candidatos a vereadores, né? E assim nós conseguimos cumprir essa agenda, assim, de conversar com o povo, apresentando um projeto alternativo. E para aquele momento que a cidade estava passando, priorizamos, assim, né, a cidade precisava de um choque de limpeza, de zeladoria, né, não precisava urgentemente ficar com o nome limpo para ter crédito. E algumas outras ações também, convocando o servidor público para que fizesse parte, né, de um governo, um grupo novo, um grupo jovem. E acabou que, surpreendendo, acho que foi uma eleição surpresa assim, no litoral, né, as pessoas, inclusive as pesquisas, nos últimos 15 dias, assim, apresentava a pesquisa, nós já na frente. Mas quando a pergunta era quem você acha que vai ganhar a eleição, a grande maioria achava que o meu adversário, né, na época, ganharia a eleição. Mas eu gosto muito e acredito muito em pesquisa, feito por institutos sérios, né? Claro. Então, nos últimos 15 dias eu dei aquele gás final, assim, eu e todo o nosso grupo, né, demos aquele gás final. E acabou que no dia 5 de outubro de 2012, nós tivemos uma grande surpresa no litoral, né, com a eleição de um candidato que inicialmente não tinha quase nenhuma chance, era quase que tinha uma eleição com poucas chances, quase impossível, e nós acabamos vencendo aquela eleição. E logo em seguida, né, já começamos a formatar o nosso governo, né, escolhendo pessoas com qualificação, pessoas que estavam junto dentro do nosso projeto, cada um na sua área. E a partir daí, em janeiro de 2013, entramos um grupo com muita vontade, assim, de fazer a diferença. E fizemos a diferença. A população, como tu disse, tu chegou em 2019, mas tu foi atrás para ver, né? Mas, vamos dizer que 80% da cidade ainda sabe e se lembra de como estava Imbé naquele momento e como ficou em 2020. Nós tivemos uma grande transformação. Imbé estava em penúltimo lugar nos rankings entre os municípios aqui do litoral, em déficit orçamentário, os índices eram terríveis, assim, e nós conseguimos chegar em 2020 liderando esse ranking. Hoje, Imbé, per capitamente, é uma cidade mais... Imbé e Xangri-Lá disputam ali entre as cidades mais ricas do litoral, né? Com um grande orçamento, uma reestruturação na rede de ensino, na rede de saúde. A população de Imbé voltou a ter uma autoestima imensa, né? As pessoas começaram a ficar com aquela vontade de dizer, eu moro em Imbé. Muita gente tinha vergonha, disse, onde é que tu mora? As pessoas começaram a dizer, eu moro em Imbé, Imbé está bem, Imbé está melhor e tal. E conseguimos aí fazer um grande governo, inclusive elegendo o sucessor, né? Claro. O atual prefeito hoje era vice-prefeito, e ele é o fruto e é oriundo do nosso governo, né? O governo que ele também fez parte, e muitas outras pessoas que fizeram parte, tornando Imbé referência aí no litoral norte. Pierre, tu falou de como conseguiu alavancar Imbé de um penúltimo lugar em um ranking para colocar como primeiro.
E isso foi visto a olhos nus para quem visita, para quem conhece, para quem mora em Tramandaí, pôde presenciar isso aí. E como tu bem colocou agora, o prefeito Ike é a continuação desse projeto. E agora tu te apresenta como candidato de oposição ao governo do Ike. Aonde o Ike falhou? Aonde ele errou? Aonde ele, na tua visão, ele não conseguiu levar adiante isso? Por que tu acha que agora há necessidade de que tu volte a ser prefeito do Imbé? Olha, como eu disse antes, Alan, ninguém é candidato de si próprio. Né? Sim. Meu escritório é aqui no lado. Eu continuo advogando e tal. Trabalho bastante, a gente trabalha muito. Mas com o tempo, assim, as pessoas, muitas pessoas, começaram a questionar a PR. Eu acho que talvez, eu acho que seja o momento de tu voltar, porque nós tínhamos uma forma de governar, e daí não é nenhuma crítica, mas daí cada um tem o seu jeito de governar, né? O nosso governo elegeu a continuidade de um projeto e pelo menos é o que me parece, assim, pelo que eu sinto das pessoas, esse prosseguimento, né, do outro mandato não atendeu, assim, o desejo e o que a comunidade esperava, né? Porque eu sempre falo, Alan e Daniel, que um prefeito e um grupo, né, não só o prefeito, mas enfim toda a gestão, ele não pode ser um prefeito que cuide só da cidade, ele tem que cuidar da cidade e das pessoas. Sim, né? Claro. E talvez esse binômio aí, ele talvez não esteja em sintonia, o que fez com que depois de um tempo pensando, né, e por algumas atitudes, por várias outras situações que acabaram acontecendo também, que eu até situações particulares comigo, com várias outras pessoas, assim, que eu achei desrespeitosa, né, e não só eu, como muitas pessoas acharam. Então foi se constituindo uma nova ideia, né, um outro desejo, assim, e foi se afastando, na verdade, né? Porque hoje, assim, se demonstra que e ficou hoje é evidente, né? Que um pensa de um jeito e o outro pensa de outro jeito. Sim. Até então parecia que nós pensávamos do mesmo jeito. É isso que eu ia te perguntar agora, porque tu chegou até a enfrentar algumas resistências quando tu apoiou a candidatura do prefeito, muitas. Do prefeito Ike, né, para poder estar ao lado dele, ajudar ele a se eleger prefeito, dar continuação a esse trabalho. Em que momento tu percebeu que o prefeito Ike não era a continuação desse projeto, que tu iria ver uma Imbé, sem fazer um julgamento do mandato dele, mas que não era a continuação daquilo que vocês juntos haviam planejado? Em que momento tu acha que isso se separou? Olha, realmente, assim, eu acabei lutando muito para que o Ike fosse candidato a prefeito. Eu tinha um compromisso moral com ele. Claro. Foi meu vice, trabalhou na minha sala, um cara que ajudou muito a administração também, uma pessoa inteligente, mas eu sofria muitas resistências de muitas pessoas, dos vereadores, dos secretários, porque pelo jeito dele ser, talvez, tal, mas eu tive muito trabalho, Sim. muito trabalho para conseguir tirar ele como candidato, né? O próprio partido, né, o PT, não entendia que ele não daria continuidade, né, na nossa forma de governar, que é governando para a cidade e governando para as pessoas, com muito diálogo, né, e essa era uma forma carimbada do nosso governo, diálogo com todas as classes sociais, com o pescador, com o empresário, com o veranista, com o morador.
Inclusive, naquela época, as pessoas também me questionavam, porque as pesquisas demonstravam que ele não tinha aquele empuxo, né, político assim, para ser um vitorioso. Inclusive, quem liderava as pesquisas antes era uma outra pessoa. Eu posso aqui falar porque também é uma pessoa que foi vereadora aqui de Imbé e fazia parte do nosso grupo político, que acabou concorrendo contra o WIC, que foi o Dr. Leandro. Sim. O Dr. Leandro, ele liderava as pesquisas de uma forma muito, muito distante, assim. E ele tinha o apoio a maioria do apoio dos vereadores e dos secretários. Mas, como eu falei, pela nossa história, assim, eu achei que eu tinha um compromisso moral. Eu nunca prometi isso para ele. Aliás, e também ele nunca me pediu. Só, Pierre, tu tem que me apoiar. É uma coisa natural, assim. Eu acho que de uma relação bacana que se tem, pelo menos da minha parte, eu tinha, né? Então, eu acabei fraturando lá com o partido, e banquei assim a candidatura dele. Bom, ele assumiu, e imprimiu daí o jeito dele governar, que até então eu desconhecia assim, né, a forma como ele governa, e respeito, né, é um jeito dele, mas não era o jeito que a gente não foi da mesma forma como foi apresentado naquela eleição, assim, que era a continuidade, que era o mesmo jeito de governar com um grupo de pessoas, tal. Houveram muitas mudanças, né? A forma de tratar as pessoas muito diferenciado, tal. E ali começou a nos distanciar. O que não é inédito, né? Porque a gente vê isso em muitos locais. Não era o programado, veja bem, sim, eu posso esclarecer assim, com toda sinceridade, não era o programado para a minha vida eu voltar a ser candidato, não era o programado, tá? Mas aconteceu, hoje sou um pré-candidato de muitos, né? E com todo respeito a ele também, nós iremos aí uma caminhada que eu entendo que quem vai sair ganhando vai ser a população, porque teremos duas candidaturas, provavelmente, ou três, né, talvez três, que possam apresentar alternativas que possam elevar cada vez mais a cidade de Imbé. Eu vou te fazer uma pergunta, mas antes nós estamos aqui, ó, cheios de perguntas já aqui, de saudações, tá? Raquel Rodrigues, Daniel Krieger, por óbvio, está aqui nos acompanhando, né? Renata Frank, nossa amiga lá do Grupo Políticos e Políticas, Patrícia Becker, boa noite, Maria Luísa Margarete, Felipe Couto, Renata Frank, Pierre 2024, Terezinha Pierre 2024, pergunta importante, por qual partido, Pierre? Olha, Daniel, assim, como eu tinha dito antes, naquele momento ali em 2020, quando nós fomos para a convenção, o meu partido, da época, não aceitou apoiar o IC. Enfim, teve todo um problema, assim, um problema muito chato. Era para ser vice, depois o partido indicou um candidato, que era o Sandro Melo. Daí o nosso candidato IC, inclusive, me falou: Pierre, olha, não tenho sintonia com o Sandro, tal. Então houve um grande problema, e eu tive que sair do partido, assim, porque seria uma infidelidade partidária, né? Mas agora, enfim, passou o tempo, eu me considero uma pessoa muito mais experiente, né? Agora, quando eu assumi, eu tinha 33 anos, então passou muito tempo, fiz muitas análises. Eu nasci, Daniel e Alan,
assim, dentro da esquerda. O meu pai sempre foi um militante da esquerda, né? Talvez por ser funcionário público, por lutar por muitos direitos e tal. E meu pai é um brigadiano aposentado. E eu, por óbvio, também tive essa formação. Acho que geralmente os pais influenciam assim, os filhos, né? Sim. Eu vejo pelos meus filhos assim que tem lado, né? Eles são e olha que eu não peguei livro nenhum e não dei nenhuma aula para eles. Eu acho que não sei. Acho que os pais influenciam. Com certeza. Então eu tenho conversado muito assim e tenho feito recomposições com o meu partido que eu sempre fui, né? Eu sempre fui filiado ao PT. Tenho conversado muito com o deputado ex-deputado Henrique Fontana, com o próprio ministro Pimenta. Outro dia eu estive em Brasília, tive a oportunidade de falar com a presidente do partido também e com os ministros de Estado. Então, a probabilidade maior, assim, né, o encaminhamento é que eu retorne para onde eu sempre estive, que é o PT. Claro. Algum plano B? Olha, de repente o PT não me quer, né? De repente o PT... Acho difícil. Porque o PT sabe que o PT ele tem instâncias assim. Sim. E o PT respeita muito as decisões no município, sabe? No município, dificilmente assim uma direção nacional. Sim. Ele vai divergir de uma decisão no município, dificilmente. Né? Mas eu tenho conversado assim aliás, se vocês me conhecem assim, eu converso com todos os partidos e durante o meu tempo de prefeito eu sempre nunca fechei as portas para ninguém. Nem para os partidos, para nenhum outro partido de esquerda, nem para nenhum outro partido de direita, porque eu entendo, Alan, que o nosso principal partido é o Imbé, o Tramandaí. Com certeza. Né? Então, essas questões partidárias, a disputa assim, ideológica, ela acontece mais em Brasília, claro. Sabe? Talvez no estado, mas no município é um voto mais pessoal, inclusive. Nós entendemos, nós temos lado, nós entendemos as ideologias, o que pensam cada partido, mas tem muitas pessoas que não compreendem isso aí. Né? E por isso que acaba aqui em Tramandaí, em Imbé, sendo um voto mais pessoal. Sim. Eu faço pesquisa frequentemente, assim, e uma das perguntas que eu sempre faço, assim, olha, o teu voto aqui é partidário ou voto pessoal? 90% das pessoas aqui em Imbé votam na pessoa. Sim, sem dúvidas. Eu vou ler um comentário aqui antes de passar uma pergunta, que é da Daiane Geller. Ela diz assim, me mudei há pouco para Imbé e já vou transferir meu título para cá. Conheço a gestão antiga e assim prefiro. Tem meu voto e do meu esposo, Pierre Merim, conte com a gente na nossa caminhada. E tu citaste o Sandro Melo. Botou, tamo junto. Sandro Melo foi o meu primeiro presidente do PT aqui em Imbé, foi ele juntamente com Márcio Espíndola, Leandro Espíndola, Elton Kieser, foram as pessoas que me ajudaram muito a formar o partido aqui. Claro. Porque o partido aqui em Imbé, ele era um partido quase inexistente, nunca tinha elegido um vereador. Era um partido que precisava, assim, talvez, né, de um fôlego novo. Claro. E eu, graças a Deus, com eu e mais os outros companheiros aí, a gente conseguiu formar o maior partido da cidade. E Imbé continua sendo o maior partido da cidade. No meu entendimento. Nós temos 3 vereadores hoje, a maior bancada, nós temos o maior número de votos na bancada, né? Na última eleição. Enfim, o PT na última eleição não teve candidatura a majoritária, né? Eu fui eleito, depois fui reeleito com uma boa quantidade de votos, muito significativa. Então, mas o encaminhamento é esse, né? O encaminhamento é esse, o retorno aí ao PT. Pierre. E eu quero mandar um abraço
as pessoas que comentaram aí, foi a Dayana? Deixa eu catar ela aqui. Deixa eu ver aqui, tá no final. Dayana Geller, um abraço aí, Dayana, obrigado. Um abração ao Sandro. Daiane Geller. Isso, Daiane Geller. Um abraço, Daiane, ao Sandro, a Patrícia Becker, que está aí. A Patrícia. Vereador Leandro, da LS, está com a gente. O vereador Leandro, cara, faz tempo, eu tô com saudade de ti, Leandro. O vereador Leandro é um baita de um camarada, um amigo nosso. Alcenir Milanese com a gente, um abraço, Alcenir. Abração, Alcenir, abração, cara. Um grande. Também se colocou à disposição lá em Tramandaí, né? Nosso é pré-candidato lá, o Alcenir. Isso. Meu amigo Leonel Pautasso. Leonel Pautasso, lá do Sinodal. O Leonel, trabalha, meu colega lá, um abraço, Leonel. O Pautasso lá da Albatroz, meu amigão também, uma pessoa que eu admiro bastante. Bueno, meu velho, eu tenho agora, vou começar a mexer em umas coisas, tá? Eu botei assim, tá? No final do teu mandato, apareceram algumas denúncias, né? Que levaram até ao afastamento do cargo, né? A gente sabe que de algumas, ou muitas delas, tu já foste inocentado. Sim. Né? Mas tem algumas em aberto ainda. Como é que isso pega em ti? Né? E aí vem a segunda parte da pergunta, né? Porque né, o Rangel que fala isso, né? Eu falei várias vezes, o Rangel diz assim, ó, quer ser prefeito? Prefeito só toma processo. Né? Um abraço ao Rangel, nosso amigo. Abraço ao Rangel né? também. Mas, e mesmo depois de tudo isso, tu ainda te coloca à disposição para mais uma eleição. Pois é. Como é que funciona tudo isso, Pierre? Bom, primeiro assim, eu sou um advogado, assim, eu sou uma pessoa que respeita as pessoas, que conhece também o rito processual, que conhece os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do princípio da inocência, né? E a primeira coisa que eu tenho é saber que quando a gente dorme com a consciência tranquila, né? Porque a gente sabe o que fez e o que não fez. Aliás, todos sabem, né? E uma coisa que daí eu posso afirmar com toda certeza assim, é que eu não cometi nenhuma irregularidade. Eu não cometi nenhum ato que pudesse lesar os cofres públicos. E eu fui, isso eu falo desde o início, assim, eu fui quase que estuprado moralmente, né, no final do meu mandato, e que se esclareça, eu não sou condenado a nada, nunca fui condenado a nada, se respondi a muitos processos. Aliás, todos os prefeitos respondem a muitos processos porque é do cargo, assim, não tem prefeito que não responda ao processo, não tem governador, é muito difícil isso acontecer. Mas eu sou uma pessoa de lombo liso, tá? Eu não tenho nenhuma condenação. Muitas pessoas, inclusive, e vocês talvez ouviram, falavam assim, olha, o Pierre não terá as contas aprovadas, não terá né, no Tribunal de Contas, não vai poder concorrer e tal. Olha, passou o tempo, eu em todos os julgamentos que fui submetido até agora, Daniel e Alan, eu fui absolvido, em todos os julgamentos, quer seja em processo no Tribunal de Contas, quer seja em processos criminais. Eu nunca fui condenado a nada. De fato, eu respondo processo, né? Como já respondi no passado, como outros prefeitos já responderam, como o atual, se não responde, vai responder, porque não adianta não querer, porque não é a gente que determina, né? As ações podem vir do Ministério Público, as ações podem vir de uma ação popular. Então, não adianta tu querer dizer que não, eu não vou responder, porque não depende de ti. Eu entendo aí que fui vítima de um exibicionismo assim, do Ministério Público. O Ministério Público, eu entendo que acabou montando uma história de Netflix, uma verdadeira história de Netflix que não aconteceu. Olha, seria inclusive uma boa série, tá? Se pegasse, seria uma boa série. Porque eu inclusive lendo o que eles escreveram assim, e as interpretações equivocadas,
eu digo, olha, vou mandar lá pro cara que fez o Casa de Papel lá, de repente o cara faz uma série e a gente ganha dinheiro aí. Então, eu esclareço que a todos os processos que eu fui julgado até agora, eu fui inocentado em todos, né? Tem 2 processos ainda em aberto. Um processo que eu nem fui citado, que é o processo que talvez, inclusive aí na semana passada, final de semana passada, aí os meus opositores, vamos dizer assim, dispararam em massa para toda a população e tal, dando a entender que seriam coisas novas, né? Que, olha, agora o Pierre está respondendo esse processo e não pode concorrer. Me parece um ato até de desespero, assim. Achei uma coisa... até porque, Alan, assim, ó, aqui em Imbé, ainda mais vindo de quem vem, de quem fez isso aí, de querer requentar uma notícia, porque isso é uma notícia requentada. Todo mundo sabe que houve uma operação, que eu fui afastado e que em 20 e poucos dias o mesmo desembargador que me afastou, ele disse o seguinte: reconsidera a decisão, retorna o cargo. Olha, e daí vamos fazer uma análise assim franca. Qual juiz, qual desembargador que decidiria em reintegrar um prefeito ao cargo se ele tivesse alguma dúvida? Essa pergunta ela tem que ser feita, porque eu fui afastado e fiquei sabendo do que eu estava sendo acusado 15 dias depois, ou 15 ou 20, e imediatamente depois dos fatos em que eu fiquei sabendo, assim, eu apresentei a minha versão e no outro dia o desembargador disse o seguinte: espera aí, tem alguma coisa errada aí, volta, Pierre, os contratos que eu tinha suspenso, revigora os contratos, que eram até então superfaturados, né? A notícia era Sim. que eram superfaturados, e eu, graças a Deus, consegui terminar o meu mandato fielmente e empossando o novo prefeito. Então, o processo que existe, é mais um processo. É um processo, aliás, eu pego 10 processos por dia aqui no meu escritório, não faço pré-julgamento de ninguém. Nós já tivemos aqui na história de Imbé prefeito cassado, prefeito condenado, prefeito foragido, nós já tivemos isso. Mas eu nem por isso eu faço um pré-julgamento, porque eu não conheço esse processo. Sim. Talvez o prefeito cassado, o prefeito condenado, talvez tenha sido condenado porque a defesa falhou. É possível. É possível. Isso acontece muito. Então, Daniel, eu, com tranquilidade, assim, esse é mais um processo e que vocês podem escrever o que eu estou falando. Hoje é dia 11 de janeiro de 2024. Que horas é, Kainan? 15 para as 9. 15 para as 20 horas e 45 minutos. Esse ou qualquer outro processo, vocês podem escrever quando chegar em casa, e o nosso internauta também, serão julgados em primeira, ou segunda, ou terceira instância improcedentes. Porque eu acredito na justiça e eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz. E uma coisa que eu não fiz foi lesar os cofres públicos. Muita gente tem, os meus opositores hoje, talvez o grupo político que a gente diverge, tem essa grande vontade. O sonho deles é ver o Pierre talvez condenado fora do cenário político, porque sabem que provavelmente, eu não sou mais do que ninguém, mas eu conheço o meu potencial e sei do jeito que nós vamos fazer política, e sei da forma como nós iremos apresentar propostas alternativas para Imbé. Nós teremos sucesso nessa eleição. E daí não adianta vir com requentar notícia, querer me difamar, querer dizer que eu fiz isso, dizer que eu fiz aquilo, porque
o bem sempre vence o mal. E essas pessoas que acabam fazendo isso, uma hora de outra fica até feio, porque são as mesmas pessoas que eu estendi a mão no passado, recente agora, fica até feio. Né? Eu, por exemplo, não vou fazer o mesmo procedimento que eles fazem comigo, eu não vou fazer com eles, porque o meu jeito de fazer política é bem diferenciado, é conversando com as pessoas e apresentando alternativas para a cidade. Sabe que eu até ia te fazer uma pergunta que eu até não vou fazer mais. Qual delas? Qual é a tua relação com o prefeito Ike hoje? E antes, essa é a pergunta, eu sabia que era essa. Pierre, essa relação com o prefeito Ike, que hoje a gente ouve e vê postagens dele, que mesmo ele não citando o nome, parecem ser direcionadas à tua pessoa e à tua pré-candidatura, né? E eu queria que tu falasse um pouco dessa relação dele, se começa a se separar, principalmente não só a questão prefeito Pierre e prefeito Ike, como tu falou, que era uma forma de governar diferente, mas a questão Pierre e a questão Ike, com pessoas que estiveram junto, ombro a ombro, governando o Imbé, né, e que em 3 campanhas tiveram ombro a ombro, né, nas tuas duas e na dele. Claro. Se isso começa lá com aquele episódio do cavalo que foi debatido entre vocês no Facebook, ou se vem depois, ou se é alguma coisa mais pessoal ainda do que isso. Tu sabe que, tu lembrou bem, e foi no dia 4 ou 5 de janeiro de 2021, olha, aconteceu a posse, né? Eu senti que no dia da posse tinha uma coisa diferente. Não fizeram uma confraternização depois, não fui convidado. Disse, opa, beleza. Mas achei que no outro dia, quando ele assumiu, teve a reunião com os secretários, poderia ter me convidado para me despedir dos secretários, porque muitos ficaram, né? Eu também não tive essa oportunidade. Aconteceu um episódio lá com um cavalo, no dia 4, no dia 5 de janeiro, onde as pessoas, os protetores, as pessoas da causa animal começavam a me mandar mensagem, Pierre. E todo mundo acompanhava no Facebook a luta que nós tivemos aí contra os maus tratos, e nós tínhamos muitos animais de grande porte em recuperação no rodeio, e um específico, que era o cavalo guerreiro. Ele é um cavalo que ficou quase 3 anos conosco em tratamento. Ele chegou numa pá, assim, de uma patrola, de uma reta escavadeira, um cavalo de 33 anos, e nós conseguimos deixar ele recuperar o cavalo. Ele ficou 3 meses de pendurado, assim, para não morrer. Deus. Conseguimos recuperar esse cavalo guerreiro, e ficou um cavalo lindo, assim. Esse dia, quem me acompanhava nas redes poderia comparar. As pessoas não acreditavam que aquele cavalo que era, naquele momento, foi um dia um cavalo que esteve para morrer, e nós não deixamos morrer. Mas houve um episódio que acabou, que eu fiquei sabendo, e os protetores dos animais também, que o prefeito, sem qualquer procedimento administrativo, sem qualquer autorização do nosso veterinário, sem qualquer justificativa, foi simplesmente lá no parque de rodeio, pediu o cavalo e devolveu o cavalo para a pessoa que até então, né, em tese, seria o anterior proprietário que nós retiramos. E eu comecei a ser muito cobrado. Pierre, uma luta toda, e as era pessoas... Um símbolo, o cavalo era um símbolo. As pessoas, e isso e aquilo. Daí eu simplesmente eu fiz e as pessoas me marcavam muito no Facebook. Sim. Queriam até... Eu falava, não sou mais o prefeito. Eu não sou mais o prefeito. Não fui eu que autorizei o cavalo. Aliás, eu tinha aposentado o cavalo. Sim. Né? E eu fiz um compartilhamento numa postagem e coloquei assim, com a palavra Prefeitura de Imbé. Porque quem tinha que dar a explicação era a Prefeitura, não era mais o prefeito. E daí, naquele momento, assim, logo em seguida, eu tive uma resposta que todo mundo viu, assim, muito ríspida, ofensiva, né? Ofensiva à minha moral, ao meu caráter, à minha família, a mim, assim, uma resposta que eu não esperava. E ali eu também dei uma resposta, não nos mesmos termos, mas
tipo, demonstrando, estou decepcionado, prefeito, nós não podemos ter esse embate, assim, uma coisa que era tão simples. E eu até disse, olha, se o problema fosse dar um cavalo para aquela pessoa, eu comprava um cavalo e dava, mas aquele cavalo era um símbolo para a cidade e para a região. E ali, então, infelizmente, assim, começou esses atritos, assim, e com o tempo, cada vez mais se distanciando. Eu respeito o prefeito Ike, onde eu encontro ele, eu cumprimento, tal, não tem problema, mas a gente não consegue mais conversar sobre política, porque ficou evidente que as nossas visões são bem diferentes. E aproveitando, então, em se configurando a tua candidatura, né? Nós estamos numa época de pré-campanha ainda, então terias que voltar para o PT ou para outro partido, sim, passar pela convenção, e aí, mas em se configurando a tua campanha, né? a tua candidatura a prefeito, e em se configurando a candidatura do prefeito Ike à reeleição, que nível de campanha a gente tem que esperar em Imbé? Olha, por parte do grupo que hoje não aceita a nossa candidatura, pelos últimos dias eu vi que vai ser muito baixa. Eu acho que vai ser uma campanha que inclusive está planejada, assim, tentando me descredibilizar. Sem apresentar, eu acho, porque estão mais preocupados em tentar fazer com que eu, nas pesquisas, fique desacreditado, me desmoralizando, tentando me desmoralizar, o que não vão conseguir. O que não irão conseguir, isso é um aviso para eles. Por minha parte, assim, eu quero fazer uma campanha propositiva, sabe? Eu sei que a cidade precisa, eu conheço o Imbé, eu conheço o orçamento, eu estou conversando com as pessoas necessitam muito. Imbé deve ter um cuidado muito grande, principalmente com as pessoas. Tem pessoas aí com sérios problemas na saúde, que não consegue dar encaminhamento, pessoas que acabam, inclusive, falecendo sem ter um exame, sem ter um devido tratamento, sem ao menos ter o acolhimento do município, né? Então, de minha parte, Alan e Daniel, ela será propositiva. Eu vou apresentar com o meu grupo de trabalho, nosso grupo de trabalho, nosso grande grupo de trabalho, nós vamos apresentar alternativa para a cidade, porque a gente sabe o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e com certeza nós iremos voltar, não para fazer a mesma coisa, é para fazer muito mais para a cidade, né? Nós iremos trabalhar muito mais, e a cada dia que acaba eu sendo atacado, por exemplo, da forma como eu estou sendo, covardemente, porque são atitudes covardes, porque eu não vi nenhuma dessas pessoas assim chegar na minha frente, porque o homem faz assim, olha, como a gente às vezes faz no grupo, né, de cara a cara, olha, tu assim, tal, isso, aquilo, porque na minha frente eles chegam a se esconder. Olha, na minha frente, baixa a cabeça, se esconde e vão para um lado, assim, tipo ratazana, tal. Mas na minha frente, eu quero que me olhe dentro dos meus olhos, assim, e falem comigo. E digam, senhor Pierre, levante o dedo, ou fale alguma coisa. Porque daí nós vamos discutir de igual para igual. Agora, eu não tenho sangue de barata, é óbvio, né? Aqui não corre um sangue vermelho, por mais que seja um grande gremista, mas é um sangue está no caminho certo já. Na cor do sangue. Mas assim, nós vamos apresentar a nossa candidatura como uma candidatura da conciliação, candidatura do diálogo, conversando com os servidores públicos, conversando com os pescadores, ambientalistas, com a sociedade em geral, né, com as igrejas, fazendo com que todos os entes possam participar de uma administração popular. Essa é inicialmente o formato que nós queremos dar à nossa futura campanha. Tem hoje na Câmara de Imbé um grupo conhecido como G6, né? Que antes estava com o prefeito Ike, e agora eles estariam
contigo abertamente. É isso mesmo, Pedro? Sim, na verdade, não é nenhuma novidade, assim, porque todos esses vereadores, com exceção da vereadora Claudinha, que sempre votou em mim, mas que na última eleição ela não apoiou o nosso candidato, que era o Ike, né, a vereadora Claudinha, mas que sempre foi uma apoiadora minha amiga e tal. Eles já eram vereadores ou candidaturas que eu, com essa nova fase política que aconteceu em Imbé, Alan, nós conseguimos constituir. Sim. Pode ver que todos eles têm uma história no governo que eu fui prefeito. Todos eles têm. Então, na verdade, o que aconteceu foi simplesmente voltar às origens, porque experimentaram e viram, né, que o meu jeito de ser é um jeito diferente do outro ser, e talvez identificaram que a minha forma de trabalho é uma forma mais democrática, sim, mais, vamos dizer assim, mais de uma forma colaborativa, né? Então, por isso que o G6, na verdade, não é nenhuma novidade. Eles sempre fizeram parte do meu grupo político. Pierre, o que tu pretende fazer na tua próxima gestão, a partir de 2025, que tu não conseguiu fazer, que o tempo não te permitiu, até 2020, e que o prefeito Ike não fez, e que tu acha que Imbé precisa e que tu pretende fazer? Agora respondendo para a população mesmo, falando do futuro, de uma nova gestão tua. Sabe, Alan, que eu vou falar aqui agora algumas coisas, outras não, tá? Porque é impressionante. Eu falo num dia, no outro dia, o outro dia sempre tem uma coisa assim. Outro dia eu disse, olha, Imbé precisa de um hospital. E precisa e terá um hospital. No outro dia veio, nós iremos fazer um mini hospital. Tá? Então, sim, mas eu tenho algumas coisas, alguns instrumentos públicos estruturantes aqui para nossa cidade. Mas é claro que tu tá colocando assim, porque claro que ideias tuas, projetos teus podem ser usados, né, pelos sim. Os adversários. Mas eu digo aquela coisa assim que tu sabe que o prefeito Ike poderia ter feito e não fez. E que tu, se tivesse chegado a um terceiro mandato, teria feito. Para ser mais específico. E até para tranquilizar o Pierre, né? Se tu falar aqui e depois pegarem, tá gravado aqui. Tá gravado. Então, mas já estava gravado numa outra entrevista. Aqui, então fica tranquilo. Ficou muito feio. Mas assim, mas assim, são Imbé, por exemplo, agora o município, a prefeitura está asfaltando muitas ruas. E inclusive há uma omissão na informação, porque são asfaltamentos que o próximo prefeito irá pagar. São financiamentos do BNDES, não são com recursos próprios. Mas é algo que é importante. Provavelmente, e se Deus me der mais uma oportunidade, nós iremos começar a pagar essa conta no ano que vem. Mas tem alguns instrumentos públicos que são estruturantes que não podem ficar de fora de uma próxima administração. E daí aqui muitas pessoas talvez possam dizer assim, de novo vai ser falado desse assunto. Sim, vai ser falado do assunto da ponte. A ponte, conjuntamente com o prefeito Galto, nós conseguimos mobilizar a bancada gaúcha para garantir os recursos para fazer o projeto da ponte. E o projeto da ponte não saiu. E o governador prometeu que iria construir a ponte. Consulta para ver se tem algum empenho do Estado garantindo valores para a ponte. Nós iremos, além de construir uma nova ponte, garantir uma outra ponte, porque não tem como demolir aquela ponte e construir outra, porque a nossa cidade precisa de duas alternativas. Então, é possível, isso é latente. Eu posso dizer com absoluta certeza que no meu próximo mandato a ponte e talvez a reestruturação daquela ali, ou uma nova ponte no mesmo local, talvez, será feito.
Não tenha dúvida nenhuma disso aí. Eu estou falando isso porque eu tenho palavra de quem pode bancar a ponte. Vou fazer só um parênteses aqui que eu acho interessante agora, até para fazer um paralelo. Tu estás afirmando que tens como fazer a ponte, né? Aonde entra a parceria com Tramandaí nisso? A parceria, ela é fundamental, porque a ponte não é de Imbé para Imbé. Mas há essa parceria? Olha, na tua gestão, por exemplo, ainda na minha gestão, eu e o prefeito Galto e o prefeito Rapac, sempre nós estivemos em sintonia. Sempre estivemos importante em sintonia. Saber disso. Aliás, não só em relação a essa matéria, em relação a todas as matérias, tanto com o prefeito Galto como com o prefeito Rapac, que foi os meus 2 colegas assim que nós conseguimos trabalhar em conjunto, nós tivemos sintonia em tudo. Até porque, Alan, eu sempre entendi que de nada adianta Imbé estar muito melhor e Tramandaí estar muito pior. A gente não pode competir, porque aqui nós somos quase que uma única tribo, né? Tramandaí, eu não fico feliz assim quando eu vejo uma notícia depreciativa de Tramandaí. E o Imbé é a cidade que mais se desenvolveu. A Imbé é a cidade que mais cresceu no estado. Ela não cresceu de 2 anos para cá. Foi de um projeto que se instalou na cidade. Então, a sintonia ela tem que existir para tudo. E existiu. No meu tempo, com o prefeito Galto e o prefeito Rapac, nós trabalhávamos redondinho. Acho que pelo que eu observo e pelo que eu ouvi, assim, essa sintonia não existe hoje. Não existe hoje. Sim. Vocês podem notar. Todas as vezes que nós íamos a Brasília para lutar pela ponte, estava eu e o prefeito Galto lá. Quando o prefeito não podia ir, o prefeito Galto não podia, mandava um outro secretário. Ou quando eu não podia, eu mandava um outro o secretário, ou até o vice-prefeito mesmo também, que era o Ick. Então, a sintonia é fundamental. Eu acho que está faltando sintonia. Faltou diálogo com os pescadores, faltou diálogo com os ambientalistas. Qual foi o empecilho, o que impediu a construção dessa ponte, sendo que já vem de anos, como tu mesmo falou, pelo menos 8 anos dos quais tu foi prefeito? Qual o empecilho, o que impediu a ponte de sair e o que fazer para que esses empecilhos saiam do caminho e a ponte realmente possa ser construída? Bom, eu não conheço, não sei profundamente como está o procedimento licitatório com o contrato, que fui eu que, inclusive, fiz na minha gestão como prefeito com a empresa para desenvolver os projetos da ponte. Sim. Tá? Eu não sei a que pé se encontra. Eu sei que houve um grande debate, uma grande discussão a nível estadual, inclusive, aonde me parece que não houve o diálogo com os pescadores, com os ambientalistas, com associações que defendiam que alternativas diferentes. Me parece que o grande empecilho aí, Alan, é o modo construtivo da ponte, que pode causar, sendo a ponte naquele local, ali onde era a antiga ponte, sim, pode causar um grande dano ao ecossistema, né? Mas nós temos alternativas de engenharia fenomenais. Assim, eu não posso acreditar que não se desenvolva, Daniel, um projeto que possa atender tanto a proteção do ecossistema e ao desenvolvimento da cidade. Nós temos que desenvolver. A ponte é essencial. Com certeza. Ela deve sair. Mas tem que ter diálogo. Nós temos que chamar, então, especialistas, engenheiros, a empresa deve ter mesmo, porque é impossível não se conseguir sentar numa mesa e dialogar com as pessoas com o prefeito de Tramandaí, com os ambientalistas, com os pescadores,
né? Nós temos que conversar e sentar. Eu não acredito que de uma conversa bem feita não se saia uma solução. Tá? Então, respondendo ao teu questionamento, eu, com certeza, a primeira coisa que eu vou fazer, e me parece que esse assunto ele vai ser esquecido mesmo, talvez possa ser requentado logo em seguida, próxima eleição, agora vai sair a ponte e tal. Não vai sair a ponte nesse ano, sairá a ponte no nosso próximo governo, porque nós iremos discutir com todos, sem olhar bandeira partidária, porque esse projeto não é de um único partido. Ele é um projeto feito pela esquerda, pela direita, por muitos atores. E eu posso aqui citar por exemplo, um amigo nosso, que inclusive faz parte do nosso grupo, o Paulo Tenente Krambeck. Paulo Krambeck, sim. Um abraço, Krambeck. Um abraço ao Krambeck. Foi uma pessoa que nos auxiliou muito na hora do pagamento do valor para se contratar a empresa. E olha, eu sou do PT, né, na época e tal, sim, e nós conversávamos. Eu acho que tem que deixar o preciosismo de lado. Nós temos que deixar a cor partidária de lado e conversar com todos, e convergir. Convergir, nós vamos chegar à ponte. E pode ter certeza que nos próximos anos, Imbé terá uma nova ponte. Até porque a coisa na ponte está muito ruim, perigosa. Está muito perigosa, né? Está muito perigosa. Agora, tem outras coisas, né, que é necessário aqui na cidade. E não é um mini hospital. Nós iremos construir um hospital. Tá? Até porque o governo federal ele está com essa visão hoje, ele está com essa visão de regionalizar mais a saúde. Né? E o litoral, nós temos o Hospital Tramandaí, que tem um melhor orçamento do litoral, e nós temos que melhorar o hospital, potencializar ele, sim, mas nós temos que ter alternativas, porque a população cresceu. Pierre, mas antes de ir para a saúde, e logo já vamos, essa questão da ponte ainda, não é uma divergência, então, entre Tramandaí e Imbé, seja com a tua administração, ou com a atual, ou com a anterior. Eu te pergunto isso porque a nossa ponte atual, a ponte de Giuseppe Garibaldi, ela é construída quando Imbé e Tramandaí eram um único município. Uhum. Então, havia uma facilidade. Houve algum tipo de divergência entre Tramandaí e Imbé, talvez com relação ao local, ou algum protagonismo, alguma coisa que pudesse ter dificultado também? Sim. Eu vou repetir as palavras do prefeito Galto, em entrevista. O prefeito Galto... Agora, por último, foi chamado para as reuniões, mas em nenhuma outra situação, o prefeito Galto, juntamente com a sua equipe lá, que também de técnicos, foi chamado. E ele mesmo falou isso aí. Ele mesmo, inclusive, um dia me confidenciou: olha, PR, eu perguntei como é que está a ponte. Ele disse: olha, não sei, o Imbé está tocando sozinho, parece que a ponte é de Imbé para Imbé. Tá? E eu acho que não só a comunidade de Imbé, mas a comunidade de Imbé e Tramandaí, nós temos que fazer audiências públicas em conjunto, né? Em vários locais. Mas essa obra é uma obra do Estado, a ponte. Não, essa obra... Como fica o protagonismo das cidades de Imbé e Tramandaí com relação à ponte? O que aconteceu? Nós conseguimos... o convênio para fazer o projeto da ponte não poderia ser com duas cidades. Sim. Então, eu como prefeito naquela época, coloquei à disposição Imbé para ser o município conveniado. Sim. Mas sempre esteve ao meu lado o prefeito Galto, participando de tudo. Isso foi muitas claras. Sem partidarização, sem jogo de beleza, sem nada, na parceria. Me parece, pelo que a gente observa, que após a nova gestão aqui, e o prefeito Galto se reelegeu lá, me parece que aqui ficou partidarizado. Aqui não, tem que ser Imbé tem que ser o mais bonito, é Imbé que tem que fazer o projeto, tem que decidir e tal. E não é assim as coisas. Não é assim. A audiência pública que aconteceu pela internet, depois teve aqui no CTG. Isso. Ou seja, essa discussão é uma discussão que tem que ser feita
não pode ser somente em um momento, tem que ser em vários momentos, com as câmaras de vereadores dos 2 municípios, com os moradores lá da Barra, né, com os moradores aqui do entorno onde seria a ponte. Isso tem que ser muito debatido. Aonde somente um ator ou um partido querer ser o pai da criança, isso causa muita dificuldade. Isso causa muita dificuldade. Então, eu acho que aí tem que colocar aí as sandálias da humildade, tá? Reconhecer que as coisas, quando envolvem 2 municípios, não pode somente um ser o protagonista, os 2 têm que estar juntos. Dialogar com as 2 comunidades, com os vereadores de Tramandaí, vereadores de Imbé, com os presidentes da associação de bairro, conversar com as pessoas, consultar a Marinha, consultar os ambientalistas e, a partir daí, tirar uma posição. Eu acho que tem que ter diálogo. E me parece, pelo que eu observo e pelo que o próprio o prefeito Galto falou em entrevistas, várias entrevistas, em Tramandaí foi escanteado dessa situação. Só uma descontração aqui agora. Vamos. Porque a gente estava num clima. Sim, sim. Porque a ponte é um assunto complicado. É um assunto Cada vez que tem uma blitz ali que tranca a ponte, porque a gente vai cair aquilo lá, né? Mas, enfim, olha só. Tem a Isabel Melo coloca assim: vem ser prefeito em Tramandaí. Uma cutucada aí para os nossos amigos Flavinho, para o Claudiomir, para o Geraldo. Tá? Que estão aí, para o Juarez, que estão aí pré-candidatos, estão te chamando para lá, viu? Pois é, sabe que eu fico lisonjeado e agradeço a Isabel sempre pela lembrança assim, do meu nome. Isso é uma coisa boa, Alan, que eu estava falando antes. Sem dúvida. É uma coisa quando a gente é lembrado, quando as pessoas reiteradamente assim, né, falam, vem ser candidato em Tramandaí e tal. Mas eu acho que Tramandaí tem pessoas também que têm condições, assim, né? Me parece que tem algumas pré-candidaturas, aí o Geraldo, o Flavinho, Isso. O Juarez, o Claudiomir. São pessoas também que podem, talvez, estudar bem o município e apresentar propostas alternativas, né? O fato de eu ser um político assim que conhece todos, né? E vocês me conhecem muito bem. Eu não atuo somente de um lado. As minhas amizades eu tiro para irmão mesmo, as pessoas que pensam igual a mim e as pessoas que pensam diferente de mim com o maior respeito. Eu me sentiria até constrangido, sinceramente, em talvez e atrapalhar um sonho ali do Geraldo, do Flavinho, do Juarezinho, do Claudiomir. Eu acho que eu não me sentiria bem fazendo isso aí. Talvez teria uma grande chance, talvez teria, né? Mas eu não me sentiria bem, então eu prefiro prezar muito pelas amizades dos amigos, assim. E faz bem, né? Eu acho que Tramandaí também com qualquer um desses que chegar, que se confirmarem as candidaturas e tudo mais. Temos bons nomes. Temos bons nomes, tenho certeza que estiveram aqui conosco já, a maioria deles, né? Ainda tem alguns que ainda queremos falta trazer, a pré-candidata Custódia. Custódia o pré-candidato Alcenir também. É verdade. Né? O Alcenir é pré-candidato. Perdão, eu esqueci de falar da Custódia e do Alcenir. Isso. São pessoas que também, a Custódia foi prefeita, também tem condição. O Alcenir é uma liderança jovem aí que conhece muito Tramandaí, cria de Tramandaí também, um cara que eu considero super preparado, ou seja, eu acho que tem um quadro qualificado ali em Tramandaí que pode também apresentar alternativas. E essa semana quem lançou a pré-candidatura é o Valdir Borges. Valdir também, o ex-vereador? Ex-vereador de 5 mandatos, também se colocou à disposição para concorrer. Uma pessoa experiente também, né? Sim. Experiente também. E veja que são pessoas que atuam nos mais variados campos, Isso. né? Mas temos que respeitar. E eu acho que se Deus quiser, Tramandaí há de ter uma candidatura viável, uma candidatura que possa também fazer elevar Tramandaí, até porque a gente nunca pode esquecer que Tramandaí não tem como deixar de ser a capital das praias, ela tem um nome muito forte, né?
e precisa. E o que precisar de mim, eu já digo a todos eles, o que precisar de mim, de um apoio, de um auxílio, de um conselho, considerando a experiência que eu tive aqui, eu com certeza estarei de prontidão assim, para ajudar. Sim, e quando a gente ouve tu falar, a gente fica tranquilo já, porque percebe, tu demonstra essa amizade por todos eles, todos os pré-candidatos de Tramandaí. Então a gente sabe que, independente de quem ganhe lá, tu se tornando prefeito aqui no Imbé, a gente vai ter uma excelente relação entre os municípios, né? Com certeza. Porque eu que nasci em Tramandaí, Pierre, e como tu já colocou, quando nós nascemos, Imbé e Tramandaí ainda era uma mesma cidade. E eu consigo ter, e tenho de fato, um carinho enorme por Tramandaí e o mesmo pelo Imbé. Cidades que são irmãs, que a gente transita entre as duas, né? E por isso que a gente sempre faz perguntas relacionadas à ponte, a mais coisas que venham unir essas duas cidades, né? Aproximar mais ainda. Juntos seremos mais fortes. Sim, sem o Niltinho da Presidente tem um slogan, né? Ele fala, Tramandaí Imbé, um só. Um só, olha. Isso. Um bom slogan. Bom slogan, Tramandaí Imbé, um só. Bom, Pierre, vou te perguntar uma coisa agora. Uma pauta importante que mas eu só voltando aqui claro, à vontade. Aquela outra pergunta, Pierre, o que dá para fazer assim, que de cara eu posso falar em 3, 4 coisas. Uma coisa da ponte, essa é certa. Não, isso aí eu gosto mesmo de projetos audaciosos, eu gosto mesmo de ter desafios, né? Um hospital, não mini hospital. Inclusive, quando nós projetamos a policlínica, nós projetamos já ela com uma área no entorno para termos um hospital, porque está latente isso aí. O Hospital de Tramandaí, ele não consegue, por mais que se esforce ali, os profissionais, eles não conseguem mais atender, porque atende não só em Imbé Tramandaí, mas Cidreira, Pinhal, outras cidades também. E ontem até estava vendo aqui o anúncio da reforma do ginásio. Olha, nós precisamos urgentemente de uma arena de esportes que possa contemplar a nossa sociedade, em Imbé, Tramandaí também, que possa trazer essas crianças aqui para praticar esportes num local adequado, num local onde tenha condições medições oficiais, com conforto, que possa atender também grandes eventos. Nós não temos aqui um local que possa receber grandes eventos aqui em Imbé Tramandaí. Nós tínhamos o Gigantinho, né? Que por muito tempo, e é triste até também de ver o estado que se encontra o Gigantinho. Nem fala muito no aula, mas perguntar do Gigantinho. Mas aqui, o nosso ginásio aqui, Floreal Sala, ele é um ginásio muito antigo, assim, ele foi feito numa outra concepção, sabe, que por mais que se esforce, assim, ele tem que dar lugar a uma grande arena de esportes. O governo federal tem vários projetos para isso. Tu te refere ao aqui do Imbé? Aqui do Imbé, aqui em Imbé. E falando em arena de esportes, nós precisamos urgentemente uma grande arena de esportes que possa receber eventos esportivos, inclusive oficiais, né? Hoje o Gigantinho, por exemplo, recebeu a seleção brasileira, porque lá tem dimensões oficiais, aqui nós não temos, né? Nós precisamos de um local onde as pessoas possam sentar de uma forma confortável. A Zona Norte, da mesma forma, também precisa urgentemente de um ginásio de esportes moderno. Então, eu dei 3 exemplos que serão assim, serão compromissos que nós não iremos nos afastar de forma alguma, né? São obras estruturantes para a nossa cidade. E claro que continuando daí nós vamos ter que conseguir muito recurso no governo federal, porque o município queimou o seu crédito junto ao BNDES, asfaltando tudo, né? Asfaltando muitas ruas. Inclusive nós temos pensamentos diferentes em relação ao asfalto, né? Porque o asfalto é algo que traz muito prejuízo aos alagamentos. Nós temos o piso alternativo, que são os bloquetes, né? São as ruas que nós iniciamos a fazer muitas aqui em Imbé, de fácil conserto, fácil manutenção.
e que tem quase o mesmo custo. Eu acho que aí o município decidiu muito errado, deveria investir mais nesse tipo de pavimentação. A gente sabe que o asfalto ele tem uma durabilidade por um tempo, depois começa a criar situações, ainda mais no nosso solo arenoso. Sim. Então, temos que continuar com esse processo de melhorar a infraestrutura, principalmente na Zona Norte, né? Claro que mantendo aqui no centro também o mesmo serviço, mas na Zona Norte, onde tem muitas ruas que não foram, que são ensaibradas ainda, que as loteadoras venderam os terrenos e abandonaram, isso infelizmente aconteceu. Então a Zona Norte precisa muito. Enquanto prefeito, fiz de tudo e eu acho que eu fiz o possível, e agora o município, né, um município próspero do jeito que está e do jeito que eu deixei, do jeito que continua ainda, né? E o próximo prefeito, seja eu, seja o outro, terá essa condição também de investir com recursos próprios e buscar recursos no governo federal, através de emendas parlamentares, através de programas, para melhorar a infraestrutura da Zona Norte, especialmente. Coisa boa. Educação. Quando tu era prefeito, Imbé alcançou uma marca de ter todas as escolas certificadas pela Unesco, né? Hoje tem uma realidade um pouco diferente, já que a Imbé não vai receber o VAR, né? Que é o valor ano resultado. Para receber os recursos, o município tem que cumprir uma série de requisitos, apresentar a melhoria dos indicadores educacionais, relativos às taxas de atendimento educacional, da educação básica, a taxa de aprovação em ensino fundamental e médio, resultado de aprendizagem dos estudantes, tá? De acordo com a lista, a Imbé não apresentou o índice da redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais. E por isso perdeu 2,5% uma grana aí que vem do Fundeb. Sabe que provavelmente dos últimos 10 anos é a primeira vez que Imbé perde um recurso vultuoso. E eu parabenizo inclusive a matéria do Sandro Sauer, que é que está na nossa escuta, o Sandro, viu? Sandro Sauer, que é um jornalista, um dos mais preparados que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. E tu vê, vocês podem notar quando tem matérias assim que vão a fundo, é porque tem o dedo do Sandro Sauer. Geralmente tem o dedo do Sandro Sauer, porque ele é um grande estudioso dessas matérias. E eu fiquei também sabendo através da matéria dele, e é uma lástima a Imbé perder mais de R$1 milhão e em 2 anos consecutivos. Perdeu em um, deveria aprender, né? Eu acho que a gestão deveria ter humildade para buscar mais conhecimento, para que esse erro não se repetisse, como agora se repetiu. Ou seja, são 2 anos que Imbé vai perder mais de R$1 milhão. Claro que Imbé tem um grande orçamento na educação, né? Era muito pequeno e nós deixamos ele em condições para reaparelhar todo o sistema de ensino. Tanto é que Imbé foi, como tu disse aí, foi a primeira cidade do Brasil que foi reconhecido pela Unesco, teve selo da Unesco em todas as suas escolas. Inclusive, tivemos uma premiação na França, ao qual eu não fui, porque achei muito caro o custo. Mas no município, eu vi por vídeo, né, a nossa premiação na França, como Imbé sendo a primeira cidade brasileira a ter todas as escolas com selo de reconhecimento pela sua qualidade. E agora a gente recebe essa notícia aí que nos deixa triste, né? Porque afinal de contas R$1 milhão ou mais de R$1 milhão não é um dinheiro qualquer. É um dinheiro que poderia ser investido em muitas outras situações. Claro que com o recurso próprio e o recurso do Fundeb que ainda vai vir, eu acho que o município ainda não terá condições de manter os programas, mas talvez esse R$1 milhão poderia servir por um abono para um professor, né, que
que está com o seu salário, já não é de agora, já é de um bom tempo, que a gente tenta recuperar o salário do professor e dos servidores públicos, né? Mas poderia se investir em várias outras situações. R$1 milhão não é R$1.000 e não é R$10.000, é mais de R$1 milhão. Então, é algo que demonstra, assim, que, infelizmente, né, o município não teve essa competência, e eu acho, pela resposta que eu ouvi sendo distribuída nos grupos de WhatsApp, que o município tinha que também botar as sandálias da humildade e reconhecer, e não colocar a culpa nas crianças, como a resposta, a nota da prefeitura olha, as crianças não responderam o questionário direito e tal. Mas que isso, cara? Como é que tu vai transferir para os alunos, né, a responsabilidade na obtenção de um recurso? Isso é até uma covardia que se faz com os alunos, né? Então, eu acho que o município tem que ter humildade, está em tempo ainda. Olha, realmente erramos aqui, mas vamos no próximo ano acertar, para que no próximo ano, então, o município receba esse recurso extra. Ruth Ruschel, secretária, diz assim: importante falar que essa condicionalidade usou como base os índices de 2017 e 2019. Tá? Aí ela coloca: uma pena, mas prefeito não está isso. Olha, eu nem vou comentar, eu prefiro nem comentar, sabe? Porque daí nós vamos entrar ela está emocionada, porque, afinal de contas, o recurso é oriundo da secretaria. Inclusive, eu tenho o maior respeito pela Ruth. Ruth foi minha assessora, assessorou o IC também, por muito tempo. Foi minha assessora muito competente ali, muito trabalhadora. Ela está entrando numa seara pessoal, uma seara política, e eu acho que talvez ela tenha que ter mais humildade aí e reconhecer que as coisas podem melhorar. Até porque ela é uma professora concursada do município, uma pessoa inteligente, né? Talvez eu acho que uma resposta mais humilde, deixando de lado a emoção, a paixão, ela poderia dar um encaminhamento bem melhor. Não, eu acho que tua resposta ela foi bem colocada. Tramandaí, por exemplo, ganhou R$863 mil nessa condição. É uma grana que na educação faz uma grande diferença. Veja que eu vou dar uma dica para ela, já que a nossa secretária está ouvindo, que isso pode ser mudado. O município pode apresentar um pedido de reconsideração, fazer o que deve ser feito. Afinal de contas, o governo federal, qualquer ente público, ele a qualquer momento tu pode reapresentar e atualizar novamente os índices para que o recurso pode vir. E se ela, inclusive me coloco à disposição dela e coloco à disposição do município, tenho muitos contatos em Brasília, se precisar, estou à disposição para ajudar a cidade a não perder esse R$1 milhão. Boa. Pierre, eu faço uma pergunta no final sempre, o Alan deu uma pincelada antes ali, que é a seguinte: chegou 2025 e tu te elegeste prefeito. Fiz essa pergunta para todos os entrevistados aqui, tá bom. Todos os pré-candidatos. Tu fizeste planos a muito longo prazo, inclusive tu colocaste a ponte como um dos teus objetivos. Sim. 100 primeiros dias. Os 100 primeiros dias do eventual novo governo do prefeito Pierre Hermerim da Rosa. O que fazer nos primeiros 100 dias para dar aquele chacoalhão? Bom, tem algumas coisas muito simples, tá? Que isso o município não vai mal, mas pode melhorar, que é a questão da zeladoria da cidade. Tá? Mas eu vou entrar de cabeça na questão da saúde. Tá? Essas filas de 6 meses, 1 ano para consultar, para ter exames, para ter cirurgia, isso está fazendo com que a gente perca irmãos aí. Então, o município pode ter certeza que nos 100 primeiros dias
mantendo, né, melhorando essa questão da zeladoria da cidade, nós iremos entrar de cabeça na questão da saúde para melhorar muito aí essas pessoas que estão enfermas, que estão há muito tempo aguardando um sinal do município para que possa diagnosticar alguma doença, para que possa ter um encaminhamento correto para uma cirurgia. E isso depende do prefeito. Isso depende da capacidade do prefeito, depende do coração do prefeito, depende da empatia. E isso eu sei que o nosso povo está precisando muito. Perfeito. Alan, tu tem alguma Não, eu acho consideração final aí com o prefeito? Mais uma vez, um excelente bate-papo aqui com o Pierre, né? Acho que o esclarecimento é uma pessoa que não costuma fugir de nenhuma pergunta, né? Seja aqui ou lá no grupo do WhatsApp, né? Perguntado sempre vem a resposta. Então agradecer pela tua participação aqui conosco, pelo carinho com que tu atendeu ao nosso convite. E já dizer que vamos te convidar numa outra oportunidade, aí como candidato Pierre à condição de prefeito. E eu acho que quando o Flavinho foi o primeiro entrevistado, o Flavinho sem querer, lançou um jargão, né? Que é: não ficará pergunta sem resposta. Isso. E esse prefeito Pierre, porque a gente sempre usa o último título, né? Claro. O prefeito Pierre não fugiu a nenhuma pergunta que foi colocada aqui, isso tem que ficar... Não, jamais. Isso foi muito claro. Aqui, Pierre, muitas questões de apoio aqui, né? Além de... Agradeço a todos os apoios. Assim. Eu sei que tem muito mais gente que gostaria de colocar que está apoiando, mas tem receio de algumas situações, mas agradeço a todos eles. Eu quero deixar já registrado aqui, agradecer a todos aqueles que estiveram com a gente esta noite. E Pierre, eu faço minhas as palavras do Alan, eu acho assim, foi uma entrevista no mínimo esclarecedora de todos os pontos, né? Nós torcemos para que o prefeito Ike venha agora, né? Com certeza virá, com certeza virá. Que ele possa vir e que ele possa também falar claro. o que ele pensa, né? Sim. É como a gente sempre te colocou, nós não fazemos juízo de valor. Claro. As tuas respostas são tuas e tuas só, e em cima disso as pessoas que estão assistindo em casa que façam, né, o seu julgamento, e eles em casa, né? Afinal nós temos daqui a 8 meses uma eleição para decidir. Pierre, muitíssimo obrigado. Alan, eu que agradeço o convite de vocês, fico lisonjeado assim, de ser convidado, talvez aí eu acho que é o primeiro político do Imbé que está sendo entrevistado. Eu sempre me coloco à disposição. E obrigado aí pela audiência do Correio do Imbé, os internautas, os amigos, as pessoas que de uma forma ou de outra demonstram muito carinho pela gente, né? E aí que nos próximos meses a gente possa dialogar bastante, conversar bastante com a população, né? E em relação à eleição, o povo é muito sábio, né? E o povo provavelmente vai decidir o que é melhor, o que ele entende que é melhor para a sua cidade. Sim. Perfeito. Pessoal, da nossa parte era isso. Muito obrigado por terem acompanhado mais um programa do Políticas versus Políticos de Tramandaí, desse nosso grupo maluco de WhatsApp que gerou esse programa que, graças a Deus, tem sido de uma ótima audiência, que tem nos dado muitas alegrias e que continue assim. Muito obrigado mais uma vez ao prefeito Pierre e vamos que vamos. Quinta-feira que vem tem mais. Durante a semana a gente anuncia aí o nosso próximo convidado. Muito obrigado, boa noite a todos. Até!